Fala, meu parceiro, tudo bom? Cara, tu nem sabe. Vim te contar um evangelho. É, o evangelho, cara. Ô, rapaz, que coisa boa. Pode falar, fica à vontade. Então, deixa eu te falar que eu ganhei na loteria, cara. Eu tô tão feliz, eu vou comprar um monte de coisa, cara. Já tô até pensando aqui. Pô, cara, que coisa boa, meus parabéns. Mas, peraí, você tem certeza que isso aí é o evangelho? O evangelho não era para falar de Jesus? Não, então, mas é que eu aprendi, sabe, estava estudando. Eu aprendi que o evangelho é uma palavra grega que significa boas notícias, então eu vim te trazer as boas notícias, né? Ah, sim, então tá certo, de fato. O evangelho significa isso mesmo, são boas notícias. Mas o significado vai muito além disso e é muito importante, viu? Ah, é? Caramba, eu não sabia. Mas e agora? Como é que eu faço pra descobrir a verdade? Cara, que bom que você perguntou. Eu sei exatamente quem pode te explicar direitinho sobre essa questão. E acabou de sair um vídeo novinho no canal dele. Vamos conferir aqui, ó. Mas afinal, o que é o Evangelho? Será uma história que inventaram? Uma carta que alguém mandou? Ou a melhor notícia que alguém poderia ouvir? Meu nome é Igor, eu sou o servo de Cristo. E se você quer entender o coração da fé cristã, fica comigo até o final. Em Marcos 16,15, Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Certo, a mensagem é clara. Os discípulos tinham que pregar o evangelho a toda criatura. Mas afinal, o que é esse evangelho? E eu vou te adiantar. O Evangelho é a boa notícia de que Deus oferece a salvação através de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 1 ao 4, Paulo vai definir muito bem o que é o Evangelho. Vejamos. Ele começa dizendo o seguinte: Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvo, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, se a gente for recapitular o que a gente tira somente desse versículo, a gente tira o princípio do Evangelho, que é dizer que Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essas três açãozinhas são a base, mas é preciso que a gente entenda também o significado por trás disso. Então, por que Jesus morreu e foi sepultado? Ele morreu como um cordeiro de sacrifício. Você vai entender isso melhor se você assistir o nosso vídeo sobre Jesus. Mas ele foi morto com o pecado de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados, já que Jesus morreu com eles na cruz. Ele também morreu para que seu sangue desse início a uma nova aliança, uma aliança superior, muito melhor que a antiga aliança que foi feita com Moisés e o povo de Israel. Trataremos também das alianças em um próximo vídeo. E o motivo pelo qual Jesus ressuscitou é porque ele é filho de Deus, então ele tem autoridade até mesmo sobre a morte. Por isso ele a venceu e ressuscitou. Então crer no Evangelho é você diretamente crer que Jesus é o Filho de Deus e ele tem toda essa autoridade. Mas veremos ainda nesse vídeo que esse crer não é apenas acreditar, mas também pôr em prática, obedecer. Romanos 1, versículo 16 dirá: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele reforça o fato de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, porque era o povo que estava ali, e depois do grego, porque a partir da morte de Jesus, a palavra de Deus passaria a ser para o mundo inteiro, para toda criatura. Ok, mas se o Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo,
e também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por que que nós precisamos dele? Qual é o motivo? Qual é a necessidade que nós temos no Evangelho? Qual é a importância que o Evangelho tem para nós? A verdade é que nós precisamos dele porque o ser humano está separado de Deus por causa do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, dirá que porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele não diz que um ou outro pecou, ele não diz que maioria, ele não diz que 99% pecou, mas ele diz que todos pecaram. O único ser humano que pisou na terra e não pecou foi Jesus. Com exceção dele, todos pecaram. E por isso, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Veja como é grave, estamos separados de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele dirá o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja a primeira frase que ele diz: o salário do pecado é a morte. E logo antes ele tinha dito que todos pecaram. Então é uma continha básica. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, então todos estamos fadados a morrer. E você pode falar, mas isso é óbvio, todo mundo vai morrer. Mas essa morte não é a morte física, é a morte espiritual. É estar separado de Deus. Mas então o que a gente pode fazer? Se ele diz que todos pecaram e quem peca, o salário é a morte, então já era, o que a gente vai fazer? É justamente aí que surge a importância do Evangelho. Veja o que é que ele vai dizer na seguinte frase: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando do Evangelho. É um dom gratuito de Deus. Deus ele não está cobrando, ele nos dá de graça a mensagem do Evangelho para que nós possamos crer e então termos vida eterna em Cristo Jesus. Isaías, capítulo 59, versículo 2, dirá: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então ele vai falar justamente dessa separação de Deus, causada pelo pecado. Veja então como é grave. Todos pecamos no dia a dia, com nossas ações, com nossos pensamentos, e esse pecado traz essa separação de Deus. Então nós estamos numa situação de risco quando estamos separados de Deus. Nós iremos morrer espiritualmente se nada for feito. Mas calma, esse não é o fim, porque Jesus, ele fez algo por nós para que essa situação de risco pudesse ter uma solução. Deus enviou o seu Filho, que viveu no mundo sem pecado algum, mas ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. E isso nos deu uma chance de vida nova. É como está escrito em João 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja mais uma vez a palavra afirmando que aquele que crê no Filho de Deus terá a vida eterna. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, dirá o seguinte: ele mesmo, falando de Jesus, levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então veja, Jesus, ele fez esse sacrifício. Ele morreu por nós, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Romanos 5, versículo 8 também dirá algo parecido. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então veja, ele afirma mais uma vez, Jesus, ele morreu por nós,
mesmo que nós fôssemos pecadores, mas ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Então não é o fim do mundo. Nós estamos separados de Deus pelo pecado, mas graças ao sacrifício de Jesus, nós temos uma chance de nos reconciliar com Ele. Então, a Bíblia nos chama a crer no Evangelho, a se arrepender e a obedecer a Ele. Então, se Jesus trouxe essa possibilidade de reconciliação com Deus, como é que nós agarramos essa oportunidade? Como é que nós respondemos ao Evangelho? Para saber a resposta dessa pergunta, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. O contexto é que os apóstolos eles tinham acabado de receber o Espírito Santo e estavam falando em línguas. Você vai lembrar disso se você assistiu o nosso vídeo sobre o Espírito Santo. E logo após isso, Pedro ele começou a falar, mas ele não falou de qualquer coisa. Ele pregou o Evangelho, na prática, para todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas para o dia de Pentecostes. Então veja no versículo 22. Ele diz o seguinte: Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Então, você percebe o que é que Pedro acabou de falar? Ele falou que Jesus morreu, ele foi sepultado, porém, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Pedro continuará falando sobre isso. É interessante que depois aqueles povos que estavam ouvindo, eles perguntam: irmãos, o que faremos então? Porque eles reconhecem, eles mataram Jesus, eles mataram o Filho de Deus. O que é que eles deviam fazer para serem salvos agora que Jesus estava morto? Pedro responderá no versículo 38. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, primeiro é necessário se arrepender dos seus pecados, da vida que você vivia anteriormente. Logo, era preciso tomar uma ação, ser batizado em nome de Jesus Cristo. Isto é, para o perdão dos vossos pecados. Essa é a ação que deveria ser tomada por aqueles que crescem na mensagem do Evangelho. E perceba que logo após ser batizado, ele diz que eles receberiam o dom do Espírito Santo, assim como a gente viu no último vídeo. Outro exemplo disso é no mesmo livro, em Atos, capítulo 16, versículo 30, quando um carcereiro, após ver que os presos haviam escapado, estava prestes a tirar sua própria vida. Mas ele foi impedido por Paulo, e Paulo, juntamente a Silas, começaram a conversar com o carcereiro. Veja o que ele diz no versículo 30. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvo. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então veja, o Evangelho foi pregado àquele homem, e ele pôde então crer no Evangelho. Tendo crido, ele e toda a sua família foram batizados, sendo assim salvos. Há ainda muitos outros relatos na Bíblia de pessoas que creram na mensagem do Evangelho e obedeceram, foram batizados, assim podendo ser salvos. Lembra do primeiro versículo que lemos nesse vídeo? Ele ficava em Marcos 16, versículo 15, quando Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos ler agora o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Então veja, desde o princípio, quando Jesus ordenou que seus discípulos pregassem o Evangelho, ele já os falou que quem cresce naquela mensagem e fosse batizado, ou seja, obedecesse, tomasse a ação, seria salvo, mas quem não cresce seria condenado. Ou seja, o pecado nos separa de Deus, mas a boa notícia é que Deus nos ama e Ele quer nos salvar. E graças ao sacrifício de Jesus, nós podemos ser salvos se cremos na mensagem do Evangelho. Se no momento em que ouvimos aquela palavra, cremos e obedecemos e tomamos a ação, pois quem crê e for batizado será salvo. Então eu te convido a fazer uma reflexão pessoal. Você já atendeu a esse chamado? Porque agora você ouviu a mensagem do Evangelho. Então você já entregou a sua vida a Jesus? Me conta aqui nos comentários o que é que falta para tomar essa decisão. Eu te convido a estudar ainda mais. Se apegue a esta palavra. Continue conhecendo cada vez mais desse Deus que nos criou. Se inscreve também no canal se você quer receber mais vídeos que vão te ajudar a entender de maneira mais fácil este livro tão importante. Não esqueça de deixar o like e compartilhar também com os seus amigos, para que eles possam te ajudar nessa jornada de crescimento. E lembre, não ignore essa boa notícia. Ela pode mudar a sua eternidade. Eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a entender a mensagem que Deus deixou para a humanidade. Foi um prazer estar com você e eu espero que você continue firme, aprendendo a palavra de Deus. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.